Educação dos filhos. De quem é a obrigação? Edson e Ana, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar com vocês para a gente estrear o primeiro Dedo de Prosa. O nosso objetivo é colocar um tema à mesa e discutir, ouvir as opiniões diversas. Nosso primeiro tema é educação dos filhos, de quem é a obrigação. A gente vive num mundo hoje em que o embate é se a educação é da escola, é dos pais ou de outras pessoas porventura. Você pelo menos é mãe, né, Ana? Sim. O Edson não, mas ele tem ajudado, trabalha como formador de opinião, também trabalha na igreja ajudando casais, reconciliando. Ambos são cristãos, a gente sabe que hoje valores cristãos faltam muito nas famílias, né? Na opinião de vocês, religião importa na criação da criança? Bem, eu percebo que é de suma importância a religião. Não que a religião também tenha a capacidade de educar, mas ela vai nos nortear no senso moral da educação, no senso da formação da opinião ética, moral, e na questão religiosa vai nos pautando uma mentalidade, vai nos pautando uma consciência daquilo de fato que pode, daquilo que não pode, e não de uma consciência elástica. Concordo com os dizeres do Edson, e é prioridade, né? Porque nós temos que seguir na educação dos nossos filhos tendo um norte, uma trilha, um caminho, certo? Então, nada melhor do que uma formação cristã, lógico, que é pautada na Santa Palavra de Deus, para a gente conduzir os nossos. É assim que os meus filhos foram criados e educados, e graças a Deus, né, tenho colhido ótimos frutos. Edson, você trabalha com apoio às famílias, né, emocional, através de conselhos. Há muitos problemas com os filhos nessas famílias, na questão educacional? Sim, assim, Carol. Pelo fato de que eu percebo? Eu percebo que está uma grande mudança de valores. É perigoso o que eu vou falar agora, mas eu discordo da lei da igualdade. Nós não somos iguais enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus, somos todos iguais. Mas enquanto autoridade, não. Na casa da Ana, por exemplo, que eu convivo com a família, Raimundo e Ana são autoridade, não é? Então, nas nossas casas, nossos pais podem e devem ser nossos amigos. Mas nós, pais, não podemos esquecer que antes de sermos amigos dos nossos filhos, nós somos autoridades. E, infelizmente, isso está sendo esquecido, está sendo mudado de papel, e muitas vezes vai sendo negociada essa situação. Aí o que acontece? Os filhos passam a exercer, muitas vezes, a autoridade que não é deles dentro de casa. E isso vai quebrando a família, isso vai fazendo com que falte limite, falta a educação. E quando eu digo educação, que não estou dizendo comportamento social. Porque nós percebemos pessoas que dentro da sociedade são cultas demais, sabem todos os traquejos social, mas não sabem a quem obedecer. Não é? Eu ouvi muitas vezes na casa da Ana com o Raimundo, aqui dentro de casa quem manda sou eu. Claro, não com autoritarismo, mas com autoridade que emana do amor. Hoje, acredito que muita coisa mudou pelo fato da mulher ter ocupado o espaço maior na sociedade. Também trabalha, o homem trabalha, a mulher trabalha. Então, vai ter muito pouco tempo com o filho. Até que ponto isso interfere na educação da criança? Olha, eu sempre trabalhei desde o meu primogênito. André hoje tem 29 anos. Eu iniciei a minha carreira propriamente dita. O André tinha 4 anos de idade. Então, antes de assumir algo fora de casa, eu fiz um planejamento. Com quem deixar o filho, né? Ver todos os horários, buscá-lo, levá-lo, né, para a escola. Qual o tempo que eu teria para estar junto dele. Então, é importante a gente ter em mente
não é a quantidade, mas a qualidade do tempo que você vai expor para os filhos, para o lar, para a família, né? Porque a gente se preocupa muito com a quantia, tudo questão de quantidade, mas e a qualidade? Às vezes eu passo 4 horas dentro de casa, né, sobre o mesmo teto, mas longe ao mesmo tempo. Eu não estou junto, eu não estou formando, porque eu estou preocupada com outros afazeres, não com a formação, com a educação do menino que está junto. Às vezes está junto ali, mas está diante de uma televisão, de um computador, né? Está na casa de algum colega. Então, eu não estou acompanhando o crescimento, a educação do filho, né? Então, eu me preocupava muito com a qualidade. Então, antes, chegava do trabalho, a prioridade era tê-los comigo. Aí nós íamos fazer visitas, passear, eu averiguava os cadernos, né, as tarefas. Então, tudo isso primeiro. A prioridade minha era averiguar, perguntar sobre o dia, como foi o dia, entendeu? Tá pesquisando mesmo, tá junto dos filhos, antes de qualquer outra coisa. Acompanhando. Sim, sempre fui uma mãe muito presente na vida deles. E preocupada com a questão da formação, né? De valores, da questão religiosa. Então, sempre teve em casa esta preocupação da gente estar formando a formação religiosa dos nossos filhos. É muito comum os avós serem considerados segundos pais da criança, né? O tal de filho criado com avô, com avó, estraga, ajuda, até onde atrapalha? Eu quero saber a opinião dos dois. Eu percebo que é muito importante a presença dos avós. Sim. Eu fui criado com avó. A gente brinca, perdoa os filhos, perdoa os avós que criaram netos, a gente brinca que filho criado com vô e vó não presta. Mas não é bem assim. Isso tem uma fala que vô e vó é pai e mãe com açúcar. E é mesmo. Porque o avô, a avó, eles não têm mais por obrigação ficar bravo, repreender. Mas, ao mesmo tempo, a importância do carinho dos avós e quando o neto fala, eu vou fazer isso, a grande necessidade dos avós saberem que eles não exercem a autoridade de deixar ou não deixar. Vai lá falar com seu pai. Se seu pai, se sua mãe deixar, a avó ou o avô leva. Então, é muito importante a presença dos avós. Nós vimos há uns 4, 5 meses atrás, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez um encontro com os avós, né? E foi muito bonito na Praça de São Pedro. E uma das falas do Santo Padre foi exatamente isto. É muito bom nós sabermos que ali no fundo da casa, ou no quarto ao lado, ou no quarto da frente, está o avô. O avô que é o exemplo, o avô que deu origem àquela família, mas ao mesmo tempo o avô que hoje está sob a responsabilidade do filho, não exerce autoridade em cima do neto, mas exerce uma função de amar, exerce uma função de ajudar a conduzir, exerce uma função de ajudar a apontar o caminho e manter viva aquela memória. Seu pai com a sua mãe quando eram pequenininhos me obedecia. Seu pai com a sua mãe quando eram pequenos fazia do jeito que a avó mandava. Então lá em casa eu ouvi muito isso. Então eu não acho que quando a avó tem um coração, uma mente com sabedoria do alto e com conhecimento, e nós já vimos que os nossos avós muitas vezes nos ensinam muito mais que um professor, que um psicólogo, ainda que eles sejam ignorantes na arte da letra, né? Então o avô, a avó, quando bem conduzido, nos ajuda a conduzir bem os nossos filhos. E você, Ana, o que você acha? Quando eu perguntei, você fez uma cara assim, Sim. que você tem algumas ressalvas a respeito disso, né? Não, concordo plenamente, né? Nada como a experiência dos nossos avós, né? Dos nossos pais, para continuar contribuindo, tanto na nossa formação, que só acaba quando a gente morre, né? Cada dia aprendendo um pouco mais, quanto mais aos nossos filhos. Mas eu particularmente acho inadmissível o que se vive muito hoje,
é delegar a responsabilidade da criação dos filhos para os avós. Entendeu? Não importa onde vai trabalhar, quantas horas você vai trabalhar, a responsabilidade dos filhos é única e exclusivamente dos pais. Os meus filhos foram assim, salvo os momentos, o imprevisto, né? Uma doença, aí você precisa contar, mas algo assim, não corriqueiro como é. Mas sabe, Ana, o que a gente percebe? Eu concordo exatamente com você. Não concordo com isso. Aliás, eu fico até muito bravo com algumas situações, né? Eu acho que a parte dos avós foram concluídas, essa questão da responsabilidade. Porque quando a gente fala de responsabilidade, é de uma maneira global, né? Não é forma fragmentada. Né? São as 24 horas conduzindo a sua família, os seus filhos. Né? Eu vejo assim, uma última necessidade, uma vez outra, sim, os avós estarem assumindo, né? De poucas horas. Agora, do contrário, não. Mas o que a gente percebe também? Ao mesmo tempo tem essa situação de alguns pais que empurram os filhos para os avós, mas ao mesmo tempo nós vemos alguns avós que vão tomando responsabilidade para si que não são deles. E que quando os pais percebem, perdão, vou ser grosseiro ao falar isso, pais que já queriam isso, né, empurrar os filhos para os avós, mas quando percebem, aí já não pegam mais a responsabilidade porque alguém adotou o filho que não era deles. Comodidade. É comodidade. Então precisa ficar bem claro, como disse a Ana, salvo algumas situações de um imprevisto, de uma necessidade urgente, mas é preciso definir bem os papéis, não é? Sim. Volto no assunto, a Ana disse assim, eu eduquei bem meus filhos, a visita, tudo está com o tempo necessário com eles. A gente viu crescer os meninos dela e com que alegria iam fazer as visitas, com que alegria ia fazendo as coisas religiosas. Quantas vezes a gente em missão, né, os dois menores com a gente, e às vezes no domingo a comunidade na mesa de almoço, né, eles dizem, a gente não vai fazer visita hoje, ou mãe, eu vou ali na avó Fioca, né, que era o jeito carinhoso de chamar a mãe da Ana, vou na avó Fioca, mas já volto. E às vezes a gente até assustava, acabava de descer e voltava, porque o papel foi bem definido. E assim são com todos os casais com quem nós vamos convivendo, porque avô e avó, como já disse, é pai e mãe com açúcar. Mas a responsabilidade de educar é do pai, é da mãe. Não pode trocar o papel. Para todos os pais que encontram problemas com os filhos, queria saber qual a sugestão de vocês. Chega numa idade que, por mais que eles tenham formação moral, intelectual, religiosa, vão passar a ser problemáticos, porque é um mundo de facetas e contrastes. A adolescência é uma fase complicada, né? Uhum. Acontece, eu acho que por mais estruturada que seja a família, as influências, o que está à volta, acaba reverberando no adolescente, que vai, né, acabar acarretando para ele alguma coisa. Como que os pais devem lidar com essa situação da adolescência? Olha, acho que o olhar dos pais sobre os filhos não pode se perder nunca. O adolescente é um adolescente problemático. Faltou alguma coisa ou porque é que tem que acontecer mesmo? Acho que não é que tem que acontecer. Pode ter havido, né? Independente dessa formação, que é essencial, prioridade para a vida, pode acontecer que lá na frente algo possa atraí-lo, né? E ele cometeu um deslize, não por falta da formação. Mas neste deslize, o que pode ocorrer? Ele retornar, porque ele sabe onde ele vai ter o aconchego. Entendeu? Ele sabe onde buscar forças para recomeçar. Porque ele vai ser bem recebido. Eu imagino que por mais que um pai seja cuidadoso da educação, quando chega a situação e fala, pera, eu errei em alguma coisa. Muitas vezes não é isso, né, Ana? Não vejo. Às vezes, a maneira de educar os meus meninos, eu tenho 3 homens em casa, né? Criei, com a graça de Deus, 3 homens. E eu não sei falar para você em nenhum momento
de desespero, como a gente vê muitas famílias, muitos pais relatarem, a respeito dos filhos. Eu, graças a Deus, não tenho. Parece que toda a transição foi assim, muito tranquila, sabe? Foi muito tranquila. Mas aquela abertura, aquela liberdade de chegar até a nós e conversar a respeito de tudo que os cercavam, perturbavam ou geravam dúvida. E antes mesmo eles se manifestarem, a gente se colocava ali. Houve um diálogo estabelecido. Sim, sempre. Entendeu? Isso é muito importante, você considera? Sim. Nossa, é prioridade, porque uma casa que não tem diálogo, o que acontece? Como você vai conhecer a pessoa que está ao seu lado? Conhecimento de causa você tem sobre o seu filho, né? Sobre as pessoas, seu filho, seu marido, esposa, enfim, a sua família em si, se não há esse momento de diálogo, de conhecimento. Porque é dentro de casa, dentro da família, que nós podemos agir, permanecer da forma como nós mesmos somos. Porque dentro da sociedade, você não pode esbravejar a todo instante, né? Como diz Raimundo, a face é das pessoas, né? Então eu tenho que estar sempre bem, com um sorriso nos lábios. As pessoas não têm que perceber os problemas aos quais nós estamos passando. Mas dentro de casa eu posso transparecer. Porque ali é o meu porto seguro. Seu rincão. Né? Meu rincão. Então é o conhecimento. Você conhecer o seu filho. É o seu filho perceber que mesmo em qualquer situação, seja favorável ou não, você vai estar sempre lá. Entendeu? Ele pode retornar sem medo. Para a gente finalizar, o grande embate inclusive é o nosso tema hoje, de quem é a responsabilidade da criação dos filhos. Escola ou pais? É dos pais. Até porque, o que a gente percebe e sabe? Há uma fala antiga, um ditado, uma máxima antiquíssima, né? Que educação vem do berço. E se vem do berço, ela vem de casa. Na escola nós vamos para aprender alguma coisa. Porque é aquilo que eu falei antes, muitas vezes o pai com a mãe naquela vida corrida fala, não, eu não tenho tempo, então a escola vai ocupar esse papel. Você acha que realmente não é dela? Eu tenho certeza, não é dela. Até porque essa semana a Ana e eu ainda conversávamos disso, a semana passada eu me recordo, a gente dizer que é muito triste quando um pai e uma mãe apela ao conselho tutelar ou qualquer outro órgão governamental, o que seja, para a educação do filho. Porque quando Deus nos dá o dom da paternidade, da maternidade, já nos dá o dom da autoridade, que não é autoritarismo, mas é de conduzir. Portanto, nós vamos à escola para quê? Para aprender os traquejos que nós precisamos enquanto pessoas, não é? Vamos na escola, vamos ser mais claros, para aprender matemática, para aprender ciência, para aprender biologia e assim por diante, né? Aprender conhecimento. Agora, quem vai nortear a minha vida é meu pai com a minha mãe. Eu até costumo dizer que nós filhos, somos iguais aos nossos pais. E até dizem que eu sou meio preconceituoso, porque eu digo, vai casar? Olha o pai com a mãe, porque os filhos vão ser igual o pai com a mãe. É sangue, é cultura, é formação, é exemplo. Então, não é nenhum órgão governamental ou qualquer órgão de fora que vai educar os nossos filhos. Quem vai educar os nossos filhos somos nós pais. Raimundo sempre diz, né? Palavras bem prático, bem objetivo. Educar é formar, né, o cidadão, formar a pessoa boa ou ruim, dependendo do exemplo que você dá, né? Lógico. O primeiro exemplo que você tem de comunidade, de família, né? De troca de experiência, de saberes, de valores, é dentro da família. Então, são os pais os responsáveis, né? Então, nós não podemos deixar que os nossos filhos se percam. Então, a formação do ser humano, de um modo geral, ele tem que ser retomada, né? Porque você acabou de falar. A autoridade que foi dada às mães, aos pais, vem de Deus.
não é de qualquer livro, não é de qualquer autor, filósofo, psicólogo. Então é uma coisa muito séria, né? Porque é responsabilidade sua. Eu não tenho que delegar a responsabilidade da educação para os meus filhos, para os avós, para a escola. Não tem como, humanamente é impossível. Até por questão de identidade. Imagino que a criança tem que adquirir uma identidade familiar, Sim. dentro do histórico tradicional, dos Sim. valores de cada família. E tem que ser repassado aquilo. Né? A escola é um ambiente que são várias identidades. Várias e pode se delegar isso, imagino que pode até confundir a criança. Né? Então cada um, né? Você vai se espelhar, entra aqui, por exemplo, depois do 5º ano, já tem cada professor ministrando uma disciplina. Então o que o menino vai espelhar? Ele já tem que ter uma postura definida, né? Ele já tem que estar focado em valores. E esses valores começam a partir do berço, como diz o Edson, de disciplina, de limites, né? De limites tantas outras coisas. E a educação, ela implica o amor, né? E quem tem o verdadeiro amor para dar aos seus pais? Aquele que gerou. Gabriel Chalita Gabriel Chalita foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, escreveu vários livros. Uma coisa interessante, Gabriel Chalita diz: só se consegue educar pelo amor e pela conquista. Abrindo um parênteses na fala da Ana, a Ana falou várias vezes do Raimundo. O Raimundo é o esposo dela, pai dos filhos, um formador excelente. E você perguntou a questão dos filhos se perderem em determinado momento. Estamos sendo agraciados com a cigarra cantando conosco, né? Raimundo diz sempre, né, Ana, que os filhos podem até se perder em determinado momento, que é normal. Porém, se eles foram bem formados na base, souberam quem é o pai, quem é a mãe, o pai sabia falar, volta a tal hora, o filho voltava, ele vai se perder, é normal. Os nossos filhos não vão ser santos acima dos outros. Porém, eles vão saber voltar, como disse a Ana, se ele sabe que ele vai encontrar ali um pai e uma mãe que não vai julgar, que vai repreendê-los, mas que vai abraçá-los e vai dizer: eu estou com você. Vamos começar de novo de onde paramos. Vamos levantar. Então, uma questão é como às vezes faço colocação para o meu menino mais novo. Às vezes comete algum deslize. Então, não é aquela questão: eu não gosto de você, eu não estou feliz com você. Eu digo a ele: Lucas, eu não estou feliz com a atitude que você cometeu, da maneira como você está conduzindo tal situação. Entendeu? Então tem que separar bem as coisas. A gente não está feliz, não é com o filho, a pessoa, mas com algum deslize que ele cometeu, que é diferente, né? Então sempre tomando cuidado com as palavras, né? Para não falar coisas, trazer à tona palavras que possam ferir profundamente, que possam cair como maldição, né? Em casa nós nunca forçamos assim a evangelização. Vamos a nisso, não. Nós tínhamos sim como obrigação. Mas a formação diante de todas as situações eram bem assim, como poderia dizer, sem ser imposta. Aquilo faz parte da vida. Sim. Então toda a situação a gente tinha ali um versículo bíblico para ser colocado, fazíamos cartazes, fixava na parede, na entrada, no quarto, sabe? Aquela coisa está sempre sendo evangelizado sem atrair a ira dos meninos, né? Senta aqui, vamos... Não, é aquela coisa tranquila. E até hoje, né? Quando ligam, a gente se comunica. Primeira coisa que eles falam: benção mãe ou benção pai. Aí a segunda pergunta sempre, nunca foi mudada: e aí, filho, tá indo à missa? Entendeu? As duas primeiras perguntas são essas. Então é tranquilo. Acho que os pais têm que resgatar a autoridade que nos foi dada, né? E será cobrado, com certeza. Você acha que isso se perdeu muito hoje, né? Sim. A autoridade. A autoridade.
Para a gente finalizar, eu gostaria que, primeiramente, quero agradecer o Edson, Ana, pelo tempo dedicado. Qual a mensagem que cada um de vocês deixa para os pais, sejam de primeira viagem, sejam os que estão no caminho, ou os que estão com problema complicado com os filhos agora? A mensagem, olhando para aquela câmera. Eu quero dizer o seguinte, que a família é o lugar onde se aprende a amar. Ao mesmo tempo, porque se ama, aprende a se perdoar. A família deve ser um ninho quente de amor. E quando nós somos famílias de fato, quando nós nos abrimos a esta ação da autoridade, como disse a Ana, de tomar a bênção dos nossos pais, dos nossos avós, de chamá-los de Senhor. Porque nós não chamamos o juiz, nós não chamamos o promotor de você, chamamos de Senhor porque é autoridade. Então, quando nós tomamos a postura de dar lugar a cada lugar de quem é o lugar, aí a família anda bem. Então, a você papai, a você mamãe, eu te convido a retomar sua autoridade paterna. A você marido, eu convido você a tomar sua autoridade de responsável pela sua casa. Bom, então aos pais, né, que estão nos assistindo, queria deixar aqui a última palavra: não meça esforços para resgatar seus filhos. Que vocês tenham essa iniciativa de buscar a formação, buscar a orientação com os nossos formadores religiosos, com a palavra de Deus, porque os problemas, eles estão aí, mas a solução está em Deus. Então não desista daquilo que nós temos de mais precioso, que é o dom da maternidade, que são os filhos que Deus nos confiou.